Glória a Deus. Quem lembra das primeiras linguagens do amor? Primeiro, palavras de afirmação. Depois foi tempo de qualidade. E depois presente. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre atos de serviço. Eu estava falando da fonte deste livro e quem era a pessoa que escreveu esse livro. Ele ainda é vivo, ele tem 85 anos, é um pastor batista, mas me interessou muito a formação desse autor, o Gary Chapman. Ele estudou e se formou em antropologia. Antropologia é a ciência que estuda o comportamento humano nas diversas culturas. Então, ele começou a trabalhar, ele se formou em antropologia, depois ele entrou para o seminário, ele se formou em teologia, ele se especializou em aconselhamento de casais e também de educação de adultos. E ele queria muito ir para a Nigéria ser missionário, só que a esposa dele adoeceu, e aí ele começou a trabalhar com os casais. E esse livro surgiu quando ele já estava há 12 anos trabalhando com casais, e ele tinha várias anotações, e ele passou e parou para pensar, deve ter alguma coisa que define, porque assim, os problemas se repetem, as histórias se repetem, as dificuldades que as pessoas têm de conviver se repetem. Porque eram pessoas da igreja, e quem é pastor sabe disso, muitos casais vão procurar quem primeiramente? É claro que a gente tem bons psicólogos, mas vamos procurar na igreja, né? O aconselhamento, olha, a gente não está se dando bem, as coisas não estão acontecendo aqui dentro de casa. E quando a gente namorava, a gente se dava tão bem, mas agora eu não amo mais essa pessoa. Eu estou casada, a Bíblia diz que eu tenho que ficar casada, mas eu não amo mais. E ele definiu isso como um tanque vazio. Então ele começou a ver que haviam comportamentos que se repetiam. E ele foi nas suas anotações e começou a escrever sobre isso. E aí ele classificou as 5 linguagens do amor. Tem pessoas que têm um jeito de se sentir amada diferente de outros. E tem uma coisa que é bem desafiador, como diz o Cláudio Duarte, são 2 pessoas diferentes tentando viver junto. Por isso o tema da minha pregação é casal imperfeito e parceria perfeita. Amém? Que bom que você pode falar que nós somos imperfeitos. Então, casamento nada mais é que 2 pessoas totalmente diferentes, vivendo 24 horas por dia dentro da mesma casa, ou pelo menos parte desse tempo, tentando viver junto. Só que as pessoas vêm de culturas diferentes, de maneira de ser diferente, portanto, tem um jeito de se sentir amado de maneira diferente. E ele fala no livro dele que quando que as pessoas estão com o tanque vazio, quando deixou de haver conexão emocional. Portanto, o que nós estamos aprendendo esses domingos e este mês, não fala a respeito de nada espiritual, meu irmão. Esse livro fala de conexão entre pessoas, conexão emocional. Quando eu me sinto conectado com o meu marido, quando eu me sinto amada por ele. E na realidade ele fala que isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Como que você se sente amado pelos seus pais, pelos seus irmãos, como o seu filho se sente amado dentro de casa. Então, é muito importante a gente saber identificar o que nos dá conexão espiritual. Por isso que a Danda, desde o primeiro dia, está falando, gente, quem ainda não pegou ali o questionário, vai lá, responde o questionário. E eu quero te dizer o seguinte, se você nem respondeu o questionário, é que aí o bicho está pegando mesmo. Mas que o questionário não vai definir tudo. Você precisa se perceber. Você precisa se autoconhecer. Se entender aquilo que te deixa feliz e que te sente amado. Ou aquilo que te irrita muito. Né? Aquilo que te irrita muito é aquilo que você não gosta. Então, há necessidade da gente poder ter essa conexão entre nossa família, entre o marido e mulher. Eu queria que você abrisse um texto que está em João 13:35, que Jesus ele está indo já para a crucificação e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse texto está falando que as pessoas vão conhecer Jesus Cristo através de nós, através da maneira com que amamos uns aos outros. Quando nós aprendemos a amar uns aos outros, nós estamos mostrando para o mundo Jesus Cristo. Porque o versículo anterior é aquele versículo que eu e você conhecem. Jesus falando que os discípulos deveriam amar uns aos outros. E ele já estava próximo à sua crucificação. Então ele estava falando algo muito importante para aqueles discípulos e continua sendo importante para mim e para você. Eu quero te dizer, se na sua casa, dia sim, dia não, você briga. Eu quero te dizer que você está comunicando tudo para os seus filhos, menos o amor de Cristo. Amém? Então é muito importante a gente saber que as pessoas têm maneiras diferentes de amar e necessidade de ser amado. É interessante saber que um bebê, ele morre se ele não for amado. Quando nasce uma criança, ela precisa ser amamentada. E quando a mãe não consegue amamentar com o peito e amamenta com a mamadeira, ela ainda carrega ele no colo e achega. E isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Quando uma criança é abandonada e não tem esse carinho, seja da mãe ou de qual for o cuidador, essa criança morre. Porque eu e você nascemos com isso no nosso coração. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, que a gente não é a melhor pessoa do mundo, mas a gente quer ser cuidado, a gente quer ser amado, a gente tem necessidade de se sentir importante para alguém. E aí é aí que começa as coisas não darem muito certas. E você fala assim, mas quando eu namorava era tudo uma maravilha, né? Eu quero te dizer que é o seguinte, gente apaixonada não raciocina, entendeu? Aí que está o negócio. Pelo menos está escrito no livro que a paixão dura mais ou menos, no máximo, 2 anos. Eu achei que até que durava menos. Então, uma pessoa apaixonada, ela não está raciocinando. Ela não está vendo assim, que afinidade que eu tenho, que conexão. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O namorado não faz nada em casa, mas quando vai ele é um folgado, mas tudo bem, né? Ele está meio cansado assim mesmo, né? Eu fui um pouco esperta, gente. Eu fui um pouco esperta porque, de fato, a minha linguagem de amor é essa, é serviço. E uma coisa que eu sei que não ia dar certo se eu casasse com um marido folgado. Tá aí um trem que não ia dar certo. Eu usei de uma estratégia. Eu estava apaixonada, mas não estava louca. Aí, quando ele ia em casa, eu falava assim, o seguinte, eu vou lavar a louça, você seca para mim? Ele, opa, secava a louça. Eu falei, então, vai, eu acho que o negócio vai dar certo. Então, existem algumas dicas, porque você que ainda está namorando, na hora que você ainda que não está namorando e vai começar a namorar, você fala assim, cara, não entendo, né? Por que esse povo, depois que casa, mas é tão gostoso namorar? Eu estou dizendo, você está numa fase da paixão, que não tem muita razão, entendeu? Tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa, mas vai chegar um tempo que essa paixão vai se transformar em amor. E aí você precisa fazer atos intencionais de amor. Você precisa fazer alguma coisa para cultivar esse amor, porque a emoção vai passar. E você precisa começar a entender a pessoa que está do seu lado e falar, não, eu quero fazer feliz. O que a faz feliz? Porque essa pessoa sendo feliz, a dica é, você vai ser feliz. Não tem jeito. Então, existe fases no relacionamento. Por isso que no namoro tudo é bom, tudo é lindo. Aí eu quero te dar uma dica para quem é solteiro. Ouça sua mãe e seu pai. Porque eles estão meio... você está meio sem noção, entendeu? Mas o pai e a mãe têm noção das coisas. Porque aí começa a ver o jeito do namorado. Se ele trata bem a mãe dele, você fala, se trata bem, vai tratar bem minha filha. Se é um bom filho, deve ser bom filho para minha filha. E aí a gente vai indo. Então, assim, mãe e pai, eu vou te dizer, se eu falo isso para a Bela, se tem alguém que mais a ama nessa vida, sou eu e o pai dela. Então, a gente quer o melhor. Então, fica a dica. Se você não está conseguindo raciocinar, pede para alguém que está fora dessa poder te ajudar nisso. Seja seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, para que você tome a decisão certa na sua vida. Eu gosto bastante do Cláudio Duarte, porque ele fala desse tema, não sei vocês, mas ele fala uma frase que eu gosto muito. Que quando você é solteiro, você tem que abrir o olho.
olhar com quem você está escolhendo. Mas depois que casa, meu irmão, fecha o olho e deixa. Entendeu? Deixa, porque aí não vai ter jeito. Então, o negócio é você ver quem ainda está raciocinando, seja o seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, para você poder fazer boas escolhas na sua vida, amém? Então, eu estava falando que a paixão tem um tempo para começar e acabar. E quando entra o amor, aí precisa ter atitudes intencionais. O amor, ele precisa ser cultivado. 1 João 3,18 diz muito da definição que há atos de serviço. Diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, amém? Quem tem essa linguagem de amor e atos de serviço é mais ou menos o seguinte: filho, não adianta falar que me ama, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta só falar, se você não faz nada para me ajudar. Se você não faz nada aqui em casa, não tem como. Porque assim, esse blá 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 meio que não me convence. Você precisa fazer alguma coisa. Então a pessoa que tem essa linguagem do amor, ela se sente amada e cuidada através de atitudes de serviço. E aqui, eu ia até fazer uma atividade, mas o Hermes que gosta dessas ilustrações, eu falei, não vou fazer. Não vou fazer porque pode deixar as pessoas um pouco expostas, né? Mas uma vez eu fui no encontro de casais e eu vi bexigas. E eu quero que você não tenha bexiga aqui, mas que você pense aí na sua casa. Quais são as atividades, das atividades que eu vou falar, quem mais faz na sua casa? Se é você ou seu marido, ok? Então assim, na mente, ninguém vai ser exposto, ninguém vai ficar com um monte de bexiga na mão, tá bom? Mas quem mais faz? Primeiro, aí eu quero que levante a mão. Quem aqui trabalha fora? Tem bastante mulher que trabalha fora. Beleza, então estamos aí. Porque assim, no Brasil, a gente tem uma cultura de que tem serviço de homem e serviço de mulher, né? Que pena que o salário só do homem não dá, né, gente? Que pena que a gente não mora na Inglaterra. Que pena que a gente mora no Brasil e a maioria das mulheres trabalham. E se não trabalha fora, manicure, faz alguma coisa em casa, faz bolo para fora. A gente se vira, porque a gente precisa se virar. Só que existe uma cultura de que tem serviço de homem e serviço de mulher. Tipo assim, fazer comida é coisa de mulher. Não é não. E eu, não é não, só avisar. Na minha casa, o melhor cozinheiro é o Emerson. Glória a Deus por isso. Mas eu cozinho também, entendeu? Mas o melhor cozinheiro, o Carlão diz que só ele que cozinha em casa, olha que coisa boa. Então, eu vou falar algumas atividades aqui, eu quero que vocês pensem. Lavar a louça, quem mais lava a louça em casa? Só pode, pensa aí. Beleza? Pagar conta. Quem que paga a conta? Porque pensa num trem chato é pagar conta, certo? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Levar filho para a escola. Certo? Olha lá, ela está pondo até o dedinho, ele. Quem ajuda no dever da criança em casa, depois que chega? Quem faz comida, já coloquei aqui. Quem contrata as coisas, porque às vezes você precisa contratar pedreiro, essas coisas. Olha lá, o povo até levanta a mão, é um povo querido, né, que gosta de devolver, assim, é muito bom. Mas, enfim, esses tempos que a gente está construindo a nossa casa, uma moça marcou minha vida. E o nome dela é Anne. Quando a gente começou a nossa casa, ela é servente de pedreiro, então ela já passou a fase, mas trabalhava na nossa casa. Ela, o filho e o marido. E eu chegava e falava para o Hermes, meu Deus do céu, isso não é serviço de mulher, tadinha. Ela carrega esse peso. E ela fazia de tudo, carregava balde pesado de cimento e ajudava, e estava o filho e o marido. E ali ela me mostrou que ela falou, não, eu gosto de fazer isso. Então eu imagino que ela ficava o dia inteiro trabalhando e chegava em casa, queira Deus que o marido dela tenha lido esse livro e ajudasse ela a fazer comida, a lavar louça, entendeu? A pôr a roupa para lavar. Por quê? Porque quando a gente fala de atos de serviço, é quando a gente precisa entender que um casamento nada mais é pessoas imperfeitas, mas querendo formar uma parceria perfeita. Então,
para aquela pessoa que tem essa linguagem de amor, essa sensação de parceria é muito importante. Então, eu quero te dizer que na sua casa, você, seu marido e seus filhos formam um time. Nós temos que ser um time dentro de casa. Então, nós temos que deixar de lado o que é de homem e o que é de mulher. Né? Ela me mostrou que não tem serviço só de homem. Porque eu falei assim, eu acho que eu não ia aguentar fazer o que ela fazia. E aí entra uma coisa também na vida de casa, dentro de casa e com os filhos, que se chama... qual que é a palavra? Quando você faz uma gentileza. Você precisa ser gentil dentro de casa. Porque tem coisas que a gente não faz, porque a gente faz, mas não gosta muito de fazer. Eu vou dar um exemplo. Em casa, uma coisa que eu não gosto é mexer com carne crua. Eu não gosto de mexer com carne crua. Até faço, mas não gosto. Então, o Emerson sempre faz a carne. E, às vezes, quando ele vai lavar a louça, eu sei que ele não gosta de arear a panela. Ele até lava o prato, lava os talheres, mas ele não gosta. Então, quando está terminando a louça, eu falo, amor, pode deixar. Eu lavo aqui as panelas. E é assim que a gente tem que ser. Então, eu sei que essa linguagem de amor, quem não tem essa linguagem do amor também gosta dessa parceria. Mas para quem tem essa linguagem do amor, a pessoa não vai se sentir amada e pertencente se não tiver alguém do lado que ajude. Se não tiver alguém do lado que faça as coisas para ela. Na semana do meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu estava em São Paulo a semana toda. E aí, a Bela até me ligou e falou, mãe, você vai receber um negócio aí no hotel. Aí, eles mandaram para mim um buquê de flores. E aí, eu fiquei toda feliz, né? Porque eu gosto, apesar do serviço, eu gosto também de presente, né? Porque nós, todo mundo gosta de presente e essa é uma linguagem universal. Mas mais que o presente, no sábado, quando eu cheguei, ele tinha feito um grupo, ele tinha comprado as coisas e ele fez uma feijoada para mim. Então, para mim, tem mais valor o que ele se despendeu de tempo para fazer o grupo, para convidar as pessoas. E como eu gosto também de servir, na sexta-feira ele não fez sozinho. Eu cortei as coisas, eu ajudei ele, porque eu gosto de fazer isso, mas eu me sentir amada. Porque ele falou, ela vai chegar a semana toda fora. E aí estava todo mundo lá para fazer o meu aniversário. Então, enquanto para algumas pessoas o buquê podia ser a coisa mais importante, para mim, não é só a coisa. E é como você leva tempo para fazer as coisas, para preparar uma festa, para preparar um almoço, para fazer alguma coisa. Então, se você é assim como eu, precisa de parceiro, eu quero te dizer que Deus, Ele tem interesse na sua família. Então, invista tempo. Se você, homem, não sabe cozinhar, a gente aprende, pelo amor de Deus. Tudo gostoso está aí para a gente ser feliz. Se você digitar lá, panqueca, vai aparecer lá, farinha, ovo, leite, bate no liquidificador, você faz uma carne moída, pronto, está pronto o negócio. Então, não existe isso. Você pode falar, mas eu nunca cozinhei. Mas, gente, faz coisa fácil. A dica faz purê, entendeu? Faz coisa fácil. Aí, você vai falar, não é a minha especialidade, mas eu fiz isso daqui para te agradar. Amém? Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, sobre a linguagem de amor, que é atos de serviço. Amém? Então, na minha visão, eu gostei muito quando, na verdade, esse tema quase que me escolheu, porque algumas pessoas já tinham escolhido outras, e aí eu escolhi esse tema. Por quê? Porque para mim, especialmente para mim, talvez para você não, um casamento significa parceria. Não tem como você viver numa casa onde não tem pessoas que se ajudam, que existe gentileza. Você não gosta de fazer isso, eu faço para você, mas a outra pessoa vai fazer aquilo que você não gosta também. E isso não é só entre homem e mulher, mas também com os filhos. E eu quero te dizer que os filhos não são nossos empregados. Né? Que antigamente você via muito assim, ô fulano, olha lá, fica a dica. Né? Os filhos, nós também não somos empregados dos filhos, amém? Que os filhos precisam ajudar os pais. Mas tem aquele pai que fala, fulano pega o lixo, fulano faz não sei o quê, fulano faz não sei o quê.
Tudo tem que ter equilíbrio na vida. Então, do mesmo jeito que você gosta de ser ajudado, também ajude os seus filhos. E eu quero te dizer que o amor dentro de casa, ele precisa ser evidente. Amém? Então, o amor precisa existir e as pessoas perceberem. Se a sua linguagem de amor é presente, nem que seja uma rosinha, traz para ela, traz para ele alguma coisa. Mas se é atos de serviço, você precisa perceber que as coisas estão acontecendo, amém? Então eu quero te dizer que a nossa vida é uma parceria dentro de casa. E que não só são de duas pessoas, o filho está na parada, amém? Em casa a gente, quando faz almoço, tem umas coisas que cada um faz. O Emerson normalmente cozinha e eu junto um pouquinho, mas eu faço meio arroz, ele faz as coisas gostosas. Aí eu lavo a louça, ele seca e a Bela limpa o fogão. E aí tudo rapidinho, porque uma pessoa fazendo demoraria 2 horas. Mas todo mundo ajudando, faz tudo mais rápido, amém? Então, se você na sua mente colocou, em casa só quem lava a louça sou eu, só quem cozinha sou eu, só quem leva as crianças para a escola sou eu acho que depois desse culto você precisa bater um papo com seu marido ou com a sua esposa. Amém? Porque a gente precisa ver, é aquele sentimento que as pessoas carregam. Nessa casa, tudo é eu. Alguém já falou isso? Nessa casa, tudo é eu. Então, quando uma pessoa está falando isso, quer dizer que alguém está sendo sobrecarregado. A carga, ela deve ser compartilhada dentro de casa. Amém? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho mais a respeito dos filhos. Eu quero dizer que a responsabilidade de ter um filho emocionalmente saudável são dos pais. Então, você precisa perceber como que o seu filho se sente amado. Como que acontece isso? E você precisa entender que você está criando um adulto. Que esse adulto precisa ser saudável emocionalmente. E, em primeiro lugar, uma criança ela é saudável emocionalmente quando ela vive num lar de paz. Quando ela vê um relacionamento bom entre pai e mãe. Amém? Se você tiver que dar um único presente para o seu filho, que seja o seu relacionamento, a menina precisa entender, fala, eu não vou querer casar com alguém menos do que o meu pai. Eu não vou querer me relacionar com alguém menos que faça o que o meu pai faz para minha mãe. E a mesma coisa o menino vai falar, eu não vou querer namorar nenhuma menina que faça menos do que a minha mãe faz para o meu pai. Então a gente é responsável por criar este ambiente saudável para os nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. Então você precisa entender aquilo que ele gosta, como essa criança se sente amada. E eu estava ouvindo uma pregação do próprio Gary Chapman falando, que ele foi falar a respeito desses conceitos numa penitenciária nos Estados Unidos com 5.000 detentos. E eram todos de prisão perpétua. Todos ali ficariam presos o resto da vida. E aí ele falando, depois que ele falou, um moço se levantou e falou, olha, obrigada porque o senhor veio aqui hoje, porque hoje eu entendi, eu nunca me senti amado pela minha mãe. Mas hoje eu entendi que a maneira dela me amar é através de atos de serviço. Ela era uma mãe solteira, que trabalhava das 8 às 6 da tarde, fazia de tudo, chegava em casa, fazia comida e fazia de tudo, e eu nunca me senti amado pela minha mãe. E crianças que não se sentem amadas tendem na adolescência a buscar este amor no lugar errado, que foi o que esse rapaz fez. Tendem a buscar o amor nas drogas, no álcool, em coisas que destroem ao invés de construir. E ele disse, eu sei hoje, depois que eu ouvi o Senhor, que a minha maneira de amar é atos de toque físico. E o único abraço que eu recebi da minha mãe foi no dia que ela me abraçou para eu entrar na penitenciária. Só que hoje eu entendi que ela me amava, só era de um jeito diferente. Então a gente precisa descobrir como os nossos filhos se sentem amados. Eu tenho uma vantagem aqui em relação a alguns casais, eu só tenho uma, né? Então eu só tenho que descobrir de uma. Porque possivelmente quem tem mais do que um filho e quem tem 2, 3 filhos,
criança é de um jeito e cada uma se sente amada de um jeito. Mas eu quero te dizer que a responsabilidade de formarmos seres humanos emocionalmente seguros é nossa. Fomos nós que o desejamos, fomos nós que trazemos ele ao mundo. Portanto, a gente precisa fazer desta criança alguém firme emocionalmente. E precisa ter essa conexão, então você precisa aprender. Qual a linguagem do amor do seu filho? Amém? Para que ele seja um adulto firme, que ele se sinta seguro, quem ele é. A Bela, quando era pequena, uma vez ela chegou em casa e tem uns bullying que a gente não entende. Esse foi engraçado, né? Porque o bullying na minha época é porque eu não tinha nada, né? A gente era muito pobre. E aí eu comprei uma mochila para a Bela e ela foi com a mochila nova na escola. E ela chegou chorando, ela devia ter uns 5, 6 aninhos. Ela, mãe, as meninas falaram que eu sou rica, e começou a chorar. Eu falei, que coisa, né? Na minha época, porque eu não tinha nem comida. E agora é porque você tem a mochila. E eu comecei quase a rir, mas eu falei assim para ela, eu falei, filha, o que as pessoas falam de você não define quem você é. Quem você é? O que os outros falam não define quem você é. E ela tinha 5, 6 anos. Falou, a gente não é rico, mas se fosse, isso também não é defeito, né? Que bom que não é defeito. Se fosse rico, ou se fosse pobre, se fosse gordo, se fosse magro, isso não define quem você é. Então, você precisa despender tempo para pensar como o seu filho gosta de ser amado. E, principalmente, você que tem mais do que um filho, uma coisa que eu vim de uma família muito grande, embora eu só tenha a Bela, não faça diferença entre os seus filhos. Descubra o jeito de tratar cada um deles, mas que cada um se sinta amado, amém? Para que a criança não cresça e fale, como meu pai gostava do meu irmão e não gostava de mim. Essa história, que não é uma história, é um testemunho do próprio autor do livro, ele estava diante de 5.000 homens que fizeram alguma coisa muito séria, ou assassinaram, ou roubaram, porque eram todos prisão perpétua, mas talvez alguns motivos eram crianças que não foram amadas dentro de casa. Que a gente possa cuidar dos nossos filhos como eles devem ser cuidados. E também tem outra pessoa muito importante na minha e na sua vida. Eu não tenho mais os dois, mas você pode ter. Seu pai e sua mãe. Você pode ser casado, ter filho grande, ter neto, mas se você tem pai e mãe, o que ele gosta? O que ele gosta que você faça? Será que ele gosta de ser cuidado? Que você leve no médico para fazer uma consulta? Será que ele gosta de um presente? Então, presente a linguagem de amor? O que seus pais gostam? Então, isso não se aplica somente a casais, mas se aplica a todos os relacionamentos da família. Então, você pode pensar quem são as pessoas que você mais ama e como elas gostam. E como elas se sentem amadas. Porque eu quero te dizer, se você não se dedicar a isso, vai chegar um tempo que o tanque estará vazio. E você vai falar, eu não amo mais essa pessoa. Talvez você tenha vindo de uma família que ao contrário de tudo que eu estou falando, as ofensas foram tantas, os maus tratos foram tantos, que você já não sente mais. E eu quero te dizer que na sua casa, na família que você formar, ou que você está, você pode fazer a diferença, amém? Você pode, a partir de Cristo, fazer a diferença. Porque Deus é Deus que restaura corações. Ele restaura o espírito, primeiramente. Ele te chama de uma criatura para o seu filho. Ele te pega para perto, mas ele tem interesse especial no teu coração. Depois que ele morreu, ele voltou para cuidar de uma pessoa que se chama Pedro. Porque Pedro o havia traído e ele tinha se decepcionado com ele mesmo. E ele voltou e ele falou ali para Maria, cadê Pedro? Porque eu quero falar com ele. E eu quero falar para ele que, embora ele me decepcionou, haverá o tempo que ele vai morrer por minha causa. Ele não se conhecia, Pedro, mas o Senhor voltou para cuidar do coração de Pedro. Então, o Senhor, sim, tem interesse entre o meu coração e o seu coração. A conexão que você tem dentro da sua casa é de interesse do Senhor, amém? Mas, especialmente, a gente precisa cuidar do relacionamento entre homem e mulher. Por quê? Porque foi como eu comecei falando, é no casamento que tem todas as batalhas espirituais. Em Cantares 2,15,
você não precisa abrir, a gente vai olhar aqui, diz que a gente precisa cuidar das raposinhas, que são as raposinhas que destroem aonde tem flor. E aí eu fui descobrir, gente, que não é raposa de bicho, é raposa o nome de uma planta, que é uma planta pequenininha, que nasce junto e que você não percebe, ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e quando você vê, já tomou conta. E no casamento é assim. Você não se sente amado e você vai se distanciando, vai se distanciando, vai se distanciando, e aí, na hora que você vê, você já não tem mais nenhuma conexão. Graças a Deus que Deus é Deus de restauração, e esse livro e o ministério desse pastor nos mostra que ele foi bênção para muitos casais. Que à medida que as pessoas se percebiam e iam no consultório dele ou na igreja dele, as pessoas começavam a escrever uma nova história. E quando a gente se percebe, os casais eram restaurados por conta disso. E esse livro ficou 300 dias como o best-seller do New York Times. Então, ele não só atingiu a igreja, ele atingiu o mundo com esse livro. E você vê pessoas, ele tem um outro livro, As 5 Linguagens de Amor para Filhos. Então, o Senhor usou de uma pessoa, de uma teoria que se aplica tão fortemente, ela é tão reconhecível entre nós, que tem abençoado muitas vidas. Amém? Então, hoje, falei para vocês a respeito de atos de amor, e eu quero dar um personagem da Bíblia para vocês que eu amo demais, que demonstra de verdade o que é atos de amor. E tem um versículo no livro de Ruth, que é o versículo que todo mundo põe em convite de casamento, né? Vamos lá, dar uma olhadinha? Ruth 1, 16 e 17, diz o seguinte, todo mundo põe, só que não põe essa parte assim, diz porém Ruth, não me enches para que te deixe, me afaste de ti, porque para onde tu fores... Não é, gente? Quem colocou esse versículo aqui? Porque, ó, esse é best-seller, tem 2. O cordão de 3 dobras não se rompem, esse é o top. E esse daqui é o segundo. Para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde tu fores eu irei. E onde quer que repousares à noite, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. E serei sepultada. Me façam assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Esse é clássico. Para onde tu for, tem música a respeito disso. Aonde tu fores eu irei, onde tu repousares, repousarei. Eu só não canto para vocês que eu vou poupar, mas tem uma música dessa aí, veinha, que eu conheço. Só que aqui, na realidade, a gente não está falando de um relacionamento entre homem e mulher. A gente está falando de um relacionamento super fácil que a gente tem, que é com a nossa sogra, né? É uma coisinha básica, simples, não tem problema na casa de ninguém, é tudo tranquilo, né? Sogra é tudo uma bênção. Esses dias eu estava pensando, gente, eu vou ser sogra um dia, né? Porque eu sou mulher, então eu vou ser sogra. E aí alguém vai falar isso de mim, né? Não tem jeito, né? Mas dizem que quando o filho... é um menino, aí a sogra, né, fica mais difícil, porque vem a moça e arranca o filho da mãe. Eu falei, gente, mas pensa na cabeça da mãe, né? Pensa na sogra. Cara, criou um menino bonitinho, aí vem uma moça e arranca de casa. É isso que a gente pensa, mas enfim, a sogra tem essas coisas na cabeça. E Ruth, na realidade, estava falando de uma parceria de vida que ela quis fazer com a sogra dela. Né? E Ruth, ela fez algo muito especial, tão especial que ela entrou na genealogia de Jesus. Ela era uma moabita, ela era uma moça. E ela podia ter deixado a sogra dela, porque o marido dela tinha morrido. Então, para quem não conhece a história de Ruth, na realidade é uma história de uma tragédia familiar. Noemi havia perdido o marido e tinha 2 filhos. E os 2 filhos também morrem, e ela tinha 2 noras. E uma das noras era Ruth, e ela falou assim, meninas, vocês são jovens, vocês podem formar a sua vida, vão embora. E aí quando Ruth fala, não, aonde tu fores eu irei, e aonde tu repousares, repousarei eu. Então, independente se a gente está falando de homem ou de mulher, aqui a gente está vendo uma pessoa que
decidiu se dedicar a outra pessoa. E eu queria também que a gente fosse em Ruth 2,17, que ela simplesmente só não ficou do lado da sogra. Ruth 2,17 diz o seguinte: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-a e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Amém? Então a gente está vendo aqui que Ruth, além dela ser fiel, ela trabalhava para sustentar a sua sogra. A sua sogra possivelmente já era uma mulher mais idosa e não podia trabalhar. E Ruth começou a ir na eira, onde as pessoas colhiam os frutos e deixavam o resto. E ela pegava o resto da plantação, o dia inteiro. Então ela ia nas plantações pegar o resto e levar para a sua sogra no fim da tarde, para que a sua sogra tivesse o que comer. Então, Ruth, sem dúvida nenhuma, mostrou para aquela sogra um amor através de atos de serviço. Amém? Era uma mulher idosa que não podia se sustentar, mas ela trabalhava para sustentar a sua sogra. Então, a gente pode ver na história de Ruth muitos aprendizados. Que a gente estava falando de uma mulher que ela mesma se define. Noemi se transformou em Mara. Ela fala que Deus não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, que significa amarga, porque o meu coração está amargo. Então, Ruth, ela estava trabalhando para sustentar uma pessoa talvez um pouco difícil, né? Ela estava amando a sua sogra, e talvez a sua sogra não era uma pessoa tão fácil. Porque você fala assim, tudo é bonito, né? 5 linguagens do amor, atos de serviço, tudo é bonitinho. Mas muitas vezes isso não é tão simples, quando a pessoa que você ama não é uma pessoa tão simples, não é uma pessoa tão fácil. Mas a história nos diz que essa Noemi dura e amarga teve o coração trocado, teve o coração recriado, através da vida de Ruth. Então eu quero te dizer que você, através dos seus atos de serviço, pode mudar o coração das pessoas, né? Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é isso. Ninguém resiste a uma pessoa doadora. Ninguém resiste a uma pessoa que cuida da gente. Não tem coração que resista a isso. E Noemi teve o coração trocado, a palavra de Deus diz. Essa palavra me toca muito o coração desde uns 10 anos atrás, se eu não me engano, um pastor que é de perto de Marília, não lembro o nome dele, que ele pregou sobre recriador de alma. Isso marcou meu coração, já preguei aqui a respeito disso. Eu queria ler esse versículo com vocês, que está em Ruth 4:15. Diz o seguinte, estava falando a respeito do filho que Ruth teve, e ele diz, e as mulheres estavam falando para Noemi: ele te será recriador da tua alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? Aí é o final da história. A Noemi teve uma nova fase na vida dela. Ela deixou de ser uma mulher amarga e teve a sua alma recriada. Eu quero te dizer que o Senhor me chamou e te chamou para recriar a alma das pessoas que você mais ama. Amém? Que através dos seus atos de serviço, como a própria Ruth, ela trabalhava o dia inteiro, talvez você, marido, talvez não seja muito hábil em algumas coisas dentro de casa, mas trabalha o dia inteiro e quer, através desse ato, fazer com que a sua mulher se sinta amada. Então eu quero te dizer que nós somos chamados para recriar a alma das pessoas, para recriar a alma e trazer ao mundo as boas novas de salvação. Mas eu quero te dizer que antes da igreja, antes do mundo, antes de tudo, o seu primeiro ministério é dentro da sua casa.
Então eu quero te dizer que a saúde emocional do seu marido, a saúde emocional da sua esposa, a saúde emocional dos seus filhos são sua responsabilidade. Você pode recriar ou abater a alma de alguém. Escolha ser recriador de alma. Escolha ser uma Ruth na vida da Noemi. Escolha este caminho. E a palavra de Deus diz que o filho que Ruth esperava, recriou, mudou o coração de Noemi. Ela deixou de ser amarga e na realidade a palavra diz que conservou a velhice de Noemi. A vida dela já não estava mais acabada. A vida dela já não estava mais fadada à dor de ter perdido um marido e os 2 filhos. Agora Noemi tinha uma nova possibilidade. O foco dela já não estava na perda, estava no filho. E o filho se chamava Obed. Obed foi pai de Jessé e foi avô de Davi. E de Davi vem a linhagem de Jesus. Então Ruth, através do seu filho, através dessa atitude de serviço, entrou na genealogia de Jesus. Ela era de um outro povo. E eu quero te dizer que o Senhor nos escolheu para recriar almas de muitas pessoas. Que o Senhor te use para trazer muitos para sua casa, para fazer a diferença onde você estiver. Mas se você não ganhar a tua casa, se isso lhe custar a alegria da sua esposa, do seu filho, de nada vale. Um dia nós iremos prestar contas dos nossos atos, mas principalmente, como que você cuidou da sua casa. Então, se nesta manhã o Senhor te tocou, se naquela brincadeira que eu fiz, se você já nunca fez nada em casa, ou você acha que tem coisa que é só de homem, só de mulher, porque aqui em casa quem manda sou eu. Repense. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus ensinou. Quando ele estava próximo da morte, ele deu um conselho. Olha, a maneira como vocês amam uns aos outros vai mostrar quem eu sou. A maneira como a sua casa vive, a maneira como o ambiente que você forma dentro de casa acontece. E a gente tem uma bênção de sermos cristãos, porque a gente aprende na igreja que para ser cristão precisa de arrependimento. Então peça perdão para sua esposa, peça perdão para os seus filhos, se você não tem respeitado eles e amado eles como deve. Nós temos recomeços todos os meses, eu falo. Não tem crente que pode pôr desculpa na vida. Sabe por quê? Quando a gente vem aqui tomar a Santa Ceia, o que a palavra de Deus diz, que eu e você temos que nos avaliar. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa mulher? Um bom marido? Um bom filho? Que nessa manhã o Senhor possa cuidar do seu coração de perto, como nós cantamos aqui. E eu quero que você decida e você entenda que a responsabilidade de criar dessa conexão emocional é minha e sua. Decida hoje recriar a alma dos teus filhos. Decida hoje recriar a alma do seu marido. Amém? E eu não vou ler, mas em Eclesiastes 5, 18 a 20 diz o seguinte, que a vida precisa ser bem vivida. Nós temos uma única vida e a palavra de Deus diz que comer, beber, gozar do bem do trabalho que a gente faz debaixo do sol, isso é dom de Deus. Então, a gente vai ter eternidade com o Senhor, mas esta vida em família, com a família que você tem aqui hoje, só tem uma vez. Viva bem, escolha ser feliz, escolha brincar. Não é pecado gozar a vida. A palavra de Deus diz que é a porção do Senhor. Então usufrua destes momentos com os teus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Amém? O Senhor, você não sabe quando o Senhor levará. Então aproveite o tempo que o Senhor tem dado em família e decida recriar almas dos seus. Amém? Eu queria que você se levantasse.